A história analisa períodos de tempos muito longos. Por isso, ela precisou dividi-los em pedaços de acordo com as mudanças e permanências históricas observadas pelos historiadores. Dessa maneira, a história criou sua própria organização do tempo, baseada na organização de tempo humano. Então, eu quero que vocês observem com bastante atenção essa imagem. Essa linhazinha que vocês estão vendo com a setinha até chegar no ano 2021 é uma linha do tempo. É uma representação do tempo que já se passou na história da humanidade, só para a gente ter uma noção de como organizar esse tempo, ok? Então, bora lá. A história no estudo do ser humano ao longo do tempo, então isso significa que a história estuda o tempo desde o surgimento do primeiro ser humano. Aqui, se você olhar na imagem, você está vendo que o primeiro ser humano surgiu há 30 mil anos atrás. O primeiro ser humano igual a nós, tá? O homem moderno. Daí até agora, nós estamos no ano 2021. Só que essa linha do tempo, ela se divide em duas partes, porque nós seguimos o calendário cristão. Então, essa linha do tempo fica da seguinte maneira. Ela se divide em antes de Cristo e em depois de Cristo. Lembra que eu falei do calendário cristão, do calendário gregoriano, que se escolheu a data do nascimento de Cristo como o início da contagem do tempo? Então significa que milhares de coisas foram acontecendo aqui, né? O ser humano foi se desenvolvendo, foi acontecendo todo um desenvolvimento histórico aqui, mas no pensamento do Papa Gregório, do calendário cristão, chegou aqui nesse período, ele falou, não, Cristo nasceu nesse período aqui, então aqui começa o ano 1, nós vamos começar a contar tudo de novo, ok? Então isso foi uma demarcação que foi feita pro calendário cristão e a história segue para poder organizar o tempo, beleza? Então, podemos dizer que a história da humanidade, ou que o tempo cronológico da humanidade é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. Significa que tudo isso aqui para trás tem que ser esquecido? Não. A história estuda tudo isso daqui, mas isso daqui até chegar ao ano de 2021. E olha que interessante. Por que que esse é o ano de 2021? O ano de 2021 significa o seguinte, que fazem 2021 anos que Cristo nasceu. Então, se passaram 2021 anos que Cristo teria nascido, ok? E como nós organizamos os anos aqui, a contagem do tempo? Da seguinte maneira. A gente conta lá, ano 1, aí o próximo ano 2, 3, 4, 5, 100, 200, 300, 400, 1500, 1800, 1900, 2000, 2020, 2021. Entendeu? Então a gente vai fazer uma contagem crescente. Agora, esse período aqui antes de Cristo, a gente conta ao contrário, oposto. Então, a gente conta de trás para frente. Os primeiros acontecimentos aqui são os anos maiores e para cá os menores. Por exemplo, aqui, ó, vou colocar aqui, ano 2, ano 3, AC. Por que que tá esse AC? Porque eu tenho que diferenciar desse ano aqui, que é depois de Cristo. Esse ano é antes de Cristo. Então, esse AC significa antes de Cristo. É só uma diferenciação, porque não adianta chegar e falar para você lá, no ano 2686, você tem que saber, antes de Cristo ou depois de Cristo. Esse ano aqui é o ano que começou a construção das pirâmides do Egito, das pirâmides de Gizé, tá? Então, lá no ano 2686 começou a se construir essas pirâmides. De lá para cá, elas ainda existem. Chegou até aqui, Cristo nasceu e essas pirâmides ainda existiam. Passou o nascimento de Cristo, passou todo esse período aqui, todos esses séculos e séculos, séculos e séculos, até chegar o ano 2021 e elas ainda existem. Significa que
As pirâmides têm 4.707 anos de existência. É um período gigantesco de tempo, mas a história lida com um período ainda maior. Então, como ela lida com esse período muito grande, a gente divide mais ou menos nesses dois blocos para contar o tempo, ok? Mas a história também teve que fazer outra subdivisão para poder organizar os conteúdos e as formas de estudar a história, ok? Então vamos lá. Periodização, gente, significa nada mais, nada menos que os historiadores dividiram toda a história da humanidade em períodos menores, com características parecidas, para facilitar o estudo da história, beleza? É uma periodização que a gente usa muito em escola. Então, tem todo esse período aqui, novamente a mesma linha do tempo, tá? Então, os seres humanos surgiram há 30 mil anos atrás, e a gente está aqui até o ano 2021, então é um período de milênios. É gigantesco. O que os historiadores fizeram? Não, então a gente vai dividir em partes menores. Dividiram em 5 períodos históricos. Então, nós temos a pré-história, a Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, que é o período que a gente está aqui, ó, que é o que nós estamos no ano 2021, ok? Isso daqui é só para poder organizar os fatos históricos que os historiadores estudavam, ok? Nessa outra imagem, vocês vão perceber algumas outras informações sobre isso. Então, aqui, são os mesmos períodos que eu apresentei para vocês aqui, os mesmos 5 períodos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 períodos, só que aqui você tem o ano que cada um começa e o ano que cada um termina. E aqui em cima, você está vendo o fato histórico que, segundo os historiadores europeus, teriam demarcado o início e o fim de cada período, ok? Então, observem a imagem. Ó, a pré-história, por exemplo, ela começa desde o surgimento do homem e vai até o desenvolvimento ou o surgimento da escrita. E por que ela tem esse nome pré-história? Porque eles acreditavam que a história só começava a partir do surgimento da escrita. Nesse período aqui, apesar de não ter escrita, você tem um monte de fontes históricas que ajudam a estudar a humanidade, como ossos dos primeiros seres humanos, como as primeiras ferramentas de pedras que eles produziram, como pontas de flechas, machados de pedra, arcos e flechas, cerâmicas, tá? Então, esse período se chama pré-história por conta disso, porque é o período que começou antes do desenvolvimento da escrita. Então, seguindo aqui, falei um pouquinho sobre a pré-história, aí vem a Idade Antiga. A Idade Antiga começa com o surgimento da escrita, né? No ano, mais ou menos no ano 4000 antes de Cristo. Olha aqui que a gente está antes de Cristo. Então, a pré-história é antes de Cristo. Esse período do início da Idade Antiga é antes de Cristo e vai até o fim do Império Romano do Ocidente, no ano de 476. Então, é um período muito longo, tá? Do ano 4000 até o ano 476. É enorme esse período. E aqui aconteceu muita coisa que a gente vai estudar esse ano. Esse ano a gente estuda basicamente pré-história e Idade Antiga, ok? Aí também vamos estudar esse próximo período aqui, que é a Idade Média. A Idade Média começou com a queda do Império Romano do Ocidente e vai até o período da tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Nós vamos estudar isso aqui em história. A Idade Média, para vocês terem ideia, ela durou mais ou menos 1000 anos, tá? E a gente vai estudar isso aqui lá no finzinho do ano. Depois vem a Idade Moderna, que vocês vão estudar basicamente no 7º ano, tá? Que começa também com a tomada de Constantinopla. Você percebe aqui que o que termina um período começa o outro. Então, esse fato histórico aqui fez com que a Idade Média, né, tivesse uma mudança muito grande nas suas características, né, ou demarcasse
que, ó, realmente aqui esse período agora se tornou outra coisa, a sociedade, a política, a economia mudaram, né? E aí deram um outro nome para um outro período histórico, aquele outro período de tempo que apareceu com outras características. Mas isso não significa que todas as características de um período acabam, tá? Algumas características daqui permanecem aqui, mas muitos outros mudam ou acabam, ok? E aí a gente vem para a Idade Moderna, e da Idade Moderna, né, ela começa aqui com a tomada de Constantinopla e vai até o início da Revolução Francesa, que vocês vão estudar no 8º ano, tá? E aí começa a Idade Contemporânea. Agora parem para pensar, qual é o período em que nós estamos agora? Acompanha a setinha aqui do tempo. Se já passou tudo isso daqui, em qual período nós estamos? Isso mesmo, nós estamos na idade contemporânea. Pode ser que surjam outros períodos históricos? Sim, mas tudo isso vai depender do transcorrer do tempo e do que os historiadores forem estudando daqui para frente. Beleza? E tem muitas críticas a essa divisão. Por quê? Eles questionam pelo fato de que essa divisão aqui, ela é uma visão eurocêntrica, ou seja, uma visão europeia da história, que ela não considera a história dos outros povos, como dos povos asiáticos, como dos povos americanos, tá? Então tem uma série de críticas aí, mas ela ajuda a organizar o nosso pensamento em relação às características históricas de um certo período, porque a gente lida com períodos muito grandes, ok? Dentro desses períodos você tem subdivisões menores? Temos também, tá? Então, por exemplo, a gente também pode dividir dentro de um período aqui em milênios, em séculos, em décadas. Então, pessoal, por hoje é só.